E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Guinéia? Então, chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, é porque você já sabe um monte de coisa. Que monte de coisa que você já sabe? Você já sabe transformações gasosas, você já sabe que é uma transformação isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática e cíclica. Uma passada rapidinho em tudo aqui, já me escuta aí então, vê se está junto comigo. Transformação isotérmica, o que é constante? Isso aí, temperatura. Transformação isobárica, o que é constante? Isso aí, pressão, gostei. Transformação isocórica, o que ficou constante? Muito bem. Apagou aqui o negócio. Volume. E lembrando que isocórica ela pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica, beleza? Transformação cíclica, qual a característica? É um ciclo, né? O ponto inicial coincide com o ponto final. E aí a gente tem alguns detalhezinhos, já falamos dos detalhezinhos. E a adiabática, que não troca calor com o meio. Isso tudo eu estou falando porque daí em cada uma delas você vai ter essa relação aqui. Deixa eu apagar aqui, que não gostei, não quero escrever de novo. Aqui, deixa eu mudar só um pouquinho a caneta. Pronto. Então, ó, a gente sabe que ΔU, calor, menos trabalho. O que eu preciso que você saiba agora, né? Coisas que você tem que saber. Essa é a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela é uma equação, é uma lei de conservação da energia. Ou seja, o que você fornecer de calor para o sistema, ele vai usar. De que forma ele vai usar? Ou ele vai usar para realizar trabalho, ou ele vai usar para variar a energia interna, ou ele vai usar um pouquinho para isso ou um pouquinho para aquilo. Digamos que você não forneça calor na transformação adiabática. Então, quando você mexer no trabalho, mexe na energia interna. E essas três grandezas, elas estão vinculadas. Então, é uma lei de conservação de energia. O que você fornece para o sistema, o que você retira do sistema, mexe nas outras duas grandezas. Você mexe nessa, interfere nas outras duas. Mexe nessa, interfere nas outras duas. Isso é um sistema que está interligado. Ou seja, é um princípio de conservação. Então, a primeira lei, conservação de energia. O que mais que você precisa lembrar agora? Transformação do tipo isotérmica. Na isotérmica, não varia a temperatura, então ΔU é zero. É assim que você vai trabalhar com a equação. Se o ΔU é zero, o calor fica igual ao trabalho. Na transformação cíclica, ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então o ΔU é zero de novo. O calor igual ao trabalho. Por motivos diferentes. Numa transformação isotérmica, ou cíclica, ó, a cíclica é isso aqui. Assim. Então ele saiu do ponto A, deu uma volta, chegou no ponto A de novo. Isso aqui no gráfico de pressão e volume, tá? Esse é um burrão, não é um rascunho, tá? Não é para você ficar se preocupando. Então, quando ele sair do A e voltar para o A, o ΔU é zero. Se eu sair do A e parar aqui, daí não vai ser. Então, vale para uma volta completa. Na transformação isotérmica, o que acontece? Ó? Você tem aqui pressão, volume e o gráfico é alguma coisa desse jeito. Qualquer ponto que eu parar, se eu sair daqui e parar aqui, essa áreazinha vai me dar o calor. Essa área corresponde ao trabalho que foi realizado. E aí, por quê? Porque o ΔU é zero em qualquer ponto. Vou bater aqui, senão balançar a câmera. Fechou então? Beleza. Agora, o que mais que a gente tem? Deixa eu apagar aqui, para ver que apaga tudo. Ó. ΔU é igual a calor menos o trabalho. O que vai acontecer agora? Ó? Transformação que seja do tipo isocórica. Isocórica não tem variação de volume. O trabalho precisa que varie o volume, ou seja, uma expansão ou uma contração. Então, se não tem trabalho, não tem variação de volume, não tem trabalho. ΔU igual a calor. Transformação adiabática. Calor é igual a zero. Então, ΔU igual a menos trabalho. Que se você já assistiu alguns vídeos anteriores, então uma bombinha, você bate a bombinha, ele demora, é difícil de diminuir o volume, mas tem que ser rápido o processo. Então, o que caracteriza a transformação adiabática? Que não troca calor e é um processo rápido, assim, certo? Os processos que são lentos, quase estáticos, assim, então a transformação lenta, ela dá tempo de trocar calor. Beleza, estou confiando que você sabe isso tudo, para que a gente possa ver agora o segundo princípio, a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica, ela é uma lei de degradação da energia. O que significa ser uma degradação da energia? Ó, imagina o seguinte, eu tenho uma lâmpada aqui, de LED, enfim, uma lâmpada. A lâmpada incandescente ela tinha muita perda de energia. O LED ele esquenta muito menos, mas ainda assim tem perda. Então eu quero que esse meu sistema aqui receba energia elétrica. E quero que ele libere luz. Não era isso que era para acontecer? Então eu quero que ele libere energia elétrica, ele receba energia elétrica e libere luz. Esquenta um pouquinho? Esquenta. Deveria esquentar? Não deveria. Então, essa energia que
foi usada para esquentar um pouquinho o LED, é uma energia que foi degradada, ela foi jogada fora. Não que ela foi fora, não se perde energia, ela não desaparece do meu sistema, mas ela fica numa forma que eu não gostaria que existisse. Então a gente diz que aquela energia foi degradada, ou seja, eu transformei uma parte da energia em alguma coisa que naquele momento não era para existir. Então o calor, normalmente o calor acaba sendo uma degradação de energia, né? Mas nem sempre. Quer ver? Ó, se você pega, por exemplo, uma churrasqueira elétrica. Como que eu sei que isso aqui é uma churrasqueira elétrica? Porque eu estou dizendo que é uma churrasqueira elétrica. Eu estou afirmando isso, não é uma votação, não é um plebiscito para isso. Isso é uma churrasqueira elétrica. E dentro da churrasqueira elétrica tem uma coisa que a gente chama de resistor. Vou desenhar aqui, ó. E esse, tá lindo isso, né? Isso é uma churrasqueira elétrica. E ele tem um resistor lá dentro que oferece uma resistência, ele fica ligeiramente avermelhado. O que tem que acontecer nessa churrasqueira elétrica? Ela recebe, no caso, energia elétrica. E é para liberar o quê? Calor. É o que eu quero que ela libere, para assar alguma coisa, né? Só que não fica avermelhado. Não deveria ficar avermelhado. Porque libera uma parte de luz, né? Que é o chamado ferro em brasa. Mulher, você gosta quando o corpo fica em brasa? Gosto. Em brasa, na verdade, é a música do Vitão. O que significa esse em brasa? Que está quente, 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 a ponto de ficar incandescente. Está vermelho agora, né? Pega sol demais e fica vermelho também, mas é outro motivo. Então aqui, ó, esse ferro em brasa, o que está acontecendo? Ele está emitindo luz. Era para emitir luz. Nossa, está escuro, vou ligar minha churrasqueira. Não, né? Se está escuro, você vai ligar uma lâmpada. Se você quer esquentar, você liga a churrasqueira. Então, nesse caso, a luz foi uma energia degradada. Então, a energia elétrica fornecida aqui, uma parte veio para isso e uma parte foi para lá. Houve degradação de energia, porque agora a gente vem com o segundo princípio da termodinâmica. É impossível transformar integralmente o que você quer, a energia que você tinha no que você queria, tá certo? Olha só, agora está passando aqui na minha rua, eu não vou parar a gravação por isso, mas é o Alvos, é o carro do Alvos passando na minha rua. Vamos esperar só um tiquinho que ele já está indo embora. Tá vendo como é impossível transformar integralmente o tempo de aula em aula? Porque daí passa o carro dos ovos, né? Ovos bonitos, ovos baratos, é isso aí. Tá, agora está indo embora. Então, entendeu o que é a segunda lei? E a gente pode associar a esse conceito uma coisa chamada de entropia. O que é entropia? É o grau de desordem. A entropia de um sistema tende sempre a aumentar. E quanto mais processos você fizer para transformação de energia, maior a entropia do sistema. Ou seja, você vai aumentando a entropia, você vai jogando mais energia fora. Por exemplo, quer ver? Vamos fazer uns questionamentos antes de ver nosso conteúdo propriamente dito. Você pega um carro movido a energia elétrica. É um bom sistema esse? Sim, é um excelente carro. Desde que a energia elétrica produzida seja de uma origem boa. Porque se ela for de uma origem que degrada a energia, daí já não é bom. Quer ver? Se você pegar assim, eu tenho um carro movido a energia elétrica, que ele capta energia direto do sol. Então a gente tem energia solar, vai bater numa célula fotovoltaica, vai produzir corrente elétrica. Isso é direto, então. Então a gente só teve uma transformação de energia. Ou seja, eu tenho uma perda, né, um grau de entropia acontecendo ali. Agora imagina que essa energia ela veio de uma usina hidrelétrica. Tá bom ainda também, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma matriz hidrelétrica gigante, mas de uma usina hidrelétrica. Tive que construir a hidrelétrica, tive que represar aquela água, a energia potencial vai virar cinética, aí a cinética vai virar energia elétrica e vai chegar lá no carro. Então, ó, eu já tive que represar a água, transformar em cinética e aí transformar em elétrica. Ou seja, aumentou a entropia. A bagunça do meu sistema é maior, porque eu tenho mais processos acontecendo. Uma usina termoelétrica daí. As usinas térmicas, elas são as piores, as que mais degradam a energia, os rendimentos são baixíssimos. Aí se eu tiver que produzir energia elétrica para o carro, a partir de uma termoelétrica, é pior, é terrível. Mais valia, então, eu ter um carro com motor de combustão. Entendeu? Por isso que países assim como a Alemanha, por exemplo,
eles têm uma matriz energética baseada lá, já com usina nuclear, usina termonuclear, para sustentação, para produção de energia. Gás natural também, queima, né, tal. Mas os carros, eles continuam desenvolvendo carros com motor de combustão. Melhora o tipo de combustível, tudo, mas continua esse desenvolvimento. Por quê? Porque como eles não têm uma matriz energética hidráulica como a nossa, que degrada muito menos o ambiente, se você gerar energia a partir da queima, é péssimo, é um péssimo negócio. Então é melhor queimar lá, né? Porque você tem menos processo. Se ele queima dentro do carro, aquela queima já vai para o movimento e pronto. Claro que vai mudando isso tudo, você começa a ter cada vez mais energia solar, e você passa a ter os compartilhamentos de energia, né? Países mais desenvolvidos, assim, eles já usam esses sistemas assim, você capta energia solar, usa na sua casa. O que sobrou, o governo compra de você para poder utilizar na indústria, né? Então você vai fazendo um banco lá de energia elétrica para todo mundo. Como, não sei se vocês já ouviram falar em computador compartilhado, né? Os supercomputadores, por exemplo, não dão conta, você precisa de memória. Você pode emprestar o seu computador para, sei lá, para a NASA, para a LHC, utilizar a sua memória RAM, assim, para utilizar a memória e depois ele voltar. Ele utiliza aquele espaço de memória lá para poder fazer os cálculos dele, como se fosse um espaço auxiliar. Tem a minha mesinha aqui, né? Eu pego a mesinha emprestada, uso, tá? Devolvo a mesinha, mais ou menos essa ideia. Então, esse compartilhamento de energia talvez seja uma saída. Então tá. O segundo princípio, então, é um princípio de degradação de energia. E eu acho que quando eu botar essa imagem aqui, você vai lembrar disso. Espero que você lembre, né? Você já chegou até aqui, já passou pelo segundo ano, né? Já tá, ou está passando pelo segundo ano. Então, ó, esse é o modelo de uma máquina térmica. Qual é o princípio de funcionamento dela? Eu vou fazer isso. Você vai liberar calor de uma fonte quente, ou seja, vai queimar um combustível. Na hora que você queima o combustível, ele vai liberar energia. Uma parte dessa energia vai servir para movimentar um eixo, movimentar uma roda, movimentar alguma coisa. E a outra parte da energia vai ter que passar por uma fonte fria. Agora é que vem o encanto desse princípio. Não tem como sair calor daqui se não tiver um lugar frio para receber. Porque o calor ele passa espontaneamente de um lugar que está quente para um lugar que está frio. Então, se não existir um lugar frio, não sai o calor do lugar quente. E isso é uma das formas de escrever essa segunda lei, né? De enunciar a segunda lei da termodinâmica. Trabalha uma diferença entre o Q1 e o Q2, ou seja, o Q1 é o que saiu da fonte quente, o Q2 é o que chegou na fonte fria. O saldo disso aqui, ou seja, o que sobrar de um para o outro, é o que vai ser realizado de trabalho. E aí uma das formas de enunciar é isso aqui, ó. É impossível termos Q2 igual a zero. Veja que é uma palavra forte, né? Não é bem difícil, deixa eu só ver se eu risquei aqui. Não é bem difícil que o Q2 seja zero. Não é assim, o Q2 ele pode ser zero e aí a gente vai ter esse aqui. Não, impossível. Impossível significa que está travado. Uma outra maneira de enunciar isso de uma forma mais bonita é impossível converter integralmente calor em trabalho. É impossível que a gente tenha assim que todo o calor que sai daqui seja integralmente convertido para cá. Por quê? Porque só vai sair esse calor daqui se tiver um lugar frio para receber. Então, obrigatoriamente, você tem que jogar alguma coisa fora. Você agora que está assistindo essa aula, você jogou uma série fora, né? Você deixou de assistir uma série que você estava assistindo para poder fazer isso aqui. Claro, você vai pesar se valeu a pena, não valeu a pena, depois você fala. Mas se você fez alguma coisa, implica necessariamente você ter deixado alguma coisa de lado. Aí você coloca na balança. Se o que você deixou é menos importante do que você escolheu, tá bom. Se não, alguma coisa errada aí nas suas escolhas. Agora, cidadão, você não tem muita escolha, você tem que estudar, porque tem que encarar, tem muita coisa pela frente. Mas quando tiver mais velho, você vai fazer algumas escolhas que vai definir sua vida. Mas é impossível que o Q2 seja zero. Impossível não jogar nada fora. E esse é o princípio. Aí a gente pode analisar o rendimento do processo. O que é o rendimento do processo? Ele vai receber uma quantidade de calor aqui. Vai jogar fora uma parte. O que sobrar é o trabalho. Então, vai ver quantos por cento sobrou. Rendimento de qualquer coisa é sempre isso. Ó. O rendimento é sempre o que eu usei, ou seja, útil, dividido pelo total. Quando a gente faz prova para aluno, você vai fazer alguma avaliação, você tem lá, um total é 10. Você acertou 7 questões de 10. Você tirou 70%. Ou seja, você conseguiu usar 70% do 100 total, ou seja, 7 questões no total de 10, você conseguiu usar isso, 70%. Ah, mas se tiver 15 questões, aí 7 de 15 vai ser menos que 50%, entendeu? É sempre o que você usou em relação ao total que você tinha fornecido. E aí a relaçãozinha vai ficar assim, ó. Quer ver de onde que ela sai? Porque o rendimento, deixa eu ver aqui, ó. Rendimento vai ser o útil pelo total. O útil é o trabalho.
O total fornecido é o Q quente lá, ó, que é o nosso Q1. E o que foi jogado fora é o Q2. Então, dividido pelo Q1. Mas lembra que trabalho era a diferença entre Q1 e Q2? Então, rendimento ainda ficava assim, ó. Q1 menos Q2, não precisa deduzir, estou fazendo aqui como borrão, assim, dividido pelo Q1. Quando eu dividi o Q1 pelo Q1, fica 1. E aí sobrou o Q2 pelo Q1, certo? Eu vou até apagar aqui, ó, para não se preocupar com isso. O importante é que você saiba que isso aqui vale a pena anotar, ó, que trabalho sobre o Q1, que é sempre o útil pelo total. Fechou? Aqui, ó, não se preocupe com isso aqui. Então, um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Até aí nada, né? Considerando-se que cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 joules de uma fonte quente. Vamos anotar isso. Ó. A quantidade de calor que saiu da fonte quente é o Q1, 1.200. E cede 800 joules. 1.200 era da fonte quente. E 800 é o que vai para a fonte fria. Q2, 800 joules, que é o que foi para a fonte fria. Quer saber qual é o rendimento de cada ciclo. Então, ó, se o Q1 é 1.200 e o Q2 é 800, o trabalho é quanto? Muito bem, 400. Excelente. O que é calcular o rendimento? Eu posso fazer aquela formulazinha do Q1 e Q2, mas eu posso fazer isso. Eu não preciso de fórmula, né? Que eu sei que o rendimento é o útil pelo total. Então, o rendimento vai ser 400 por 1.200. 400 por 1.200 dá 0,33, que é 1/3, né? Do que eu tenho aqui de opção, 33,3%. Fechou? Já é? Anota aí, ó. Vou dar uma pausa para você. Mas você sabe que é vídeo, né? Eu não preciso ficar dando pausa. Você pode pausar, você pausa, assim, né? Se você quiser, você pausa. Mas eu vou te dar uma pausa de novo. Ó, pausado. Então tá. Próximo, ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é uma das revoluções da humanidade. Tanto para o bem quanto para o mal. Foi para o bem. Ele foi para o bem, na verdade. Mas hoje em dia a gente já tem outras alternativas, tem que buscar outras alternativas. Mas o que é o ciclo de Carnot? O Carnot, ele percebeu, ele foi chamado, ele era um jovem ainda, o Kelvin já estava velhinho, e o Kelvin chamou ele para ajudar a desenvolver a escala Kelvin. Então a escala Kelvin ela foi desenvolvida junto com o Carnot. E o Carnot, pessoal, o cara que não gostava de carros, ele foi o que desenvolveu o ciclo para os carros, né? Carnot, né? Mas ele desenvolveu o ciclo para o carro, que os nossos carros funcionam assim. O ciclo diesel, o ciclo Otto, que é a gasolina, né? E o que o Kelvin chamou ele? O Kelvin estabeleceu lá um ponto mínimo de temperatura, que eram menos 273 graus Celsius. Mas para construir uma escala, você precisa de 2 pontos, né? Então, ele chamou o Carnot para conseguir fazer isso, analisar a máquina térmica que ele estava pensando e achar um outro ponto. E acabou sendo um ponto triplo do nitrogênio, assim, para construir a escala. Não vem ao caso. O que o Carnot pensou? Você já andou de bicicleta, que tem um pedal só? É muito ruim, né? Porque quando você pega um pedal só, você dá uma pedalada, você jura que vai conseguir dar a volta, mas não vai. Ela pedala, vem até esse ponto e para. Aí você tem que parar, empurrar ela de novo, colocar na posição e pedalar de novo. Com os 2 pedais, o que acontece? Você pedala. Uma parte da energia que você faz nesse pé, ele serve para a bicicleta andar. Mas essa energia também é usada para realimentar, ou seja, para o outro pedal subir e o movimento ficar contínuo. Então, se você tiver essa continuidade de movimento, você aumenta o rendimento do processo. Então, o maior rendimento possível vai acontecer se uma máquina estiver operando em ciclos. Ou seja, não é o maior rendimento possível, não é ali, né? É aqui, ó. O maior rendimento possível não é 100%. Você vai conseguir um excelente rendimento dentro do processo que está sendo pedido, mas muito longe de 100%. E nunca vai dar 100%. Nunca. No final eu vou falar um negócio, mas nunca vai dar 100%. Como vai ser calculado o rendimento máximo? Então esse aqui, ó, é o rendimento de Carnot. Esse aqui é o maior rendimento possível. É o máximo. E ele é um valor teórico. Todas as máquinas têm um rendimento inferior ao rendimento da máquina térmica de Carnot. Porque a máquina térmica de Carnot é o que a gente chama de ideal. O ideal não é 100%. O ideal é o melhor que você conseguiu fazer. Entendeu? O seu ideal é assim. Ideal, digamos que você não gosta de física, ou gosta de física, precisa estar assistindo a aula, né? Mas tá, não gosta de física. Aí você estuda um monte, e o seu melhor resultado na vida foi um 7,5.
Esse é o ideal, entendeu? Porque você deu o máximo que você podia, você fez o melhor que você podia e aquilo ali. Ah, daí história, geografia, biologia, você gabarita as provas. Beleza, mas o seu ideal de física você não vai conseguir tirar 10, porque você não gosta disso, não é sua área de afinidade. Eu com geografia, por exemplo, não funciona, não dá certo. Então, a minha meta é aquela ali. O ideal é fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho. O ciclo de Carnot é isso, não é 100%, mas é o melhor possível dentro das condições dadas, entendeu? E qual é esse ciclo? Ciclo de Carnot é esse aqui, ó. Já está pronto, né? Então aqui, ó. Você precisa decorar ele. Ele está em italiano aqui, ó. Espansione isoterma, espansione adiabática. Eu vou traduzir para você. Espansione isoterma é uma expansão isotérmica. Ou seja, uma expansão, o volume aumenta, porém a temperatura permanece constante. Então, a transformação AB, ó, é uma expansão isotérmica. Depois, a transformação BC é uma expansione adiabática. O que é uma expansione adiabática? Expansão adiabática. Estou traduzindo para você. Ele aumenta o volume, mas sem trocar calor. Então vamos ver o que aconteceu nesse primeiro trecho, ó, do A até o C. O volume começou em A e acabou em C. Então nessa primeira passada do ciclo, o volume foi sempre aumentando. De A para B, ele aumentou o volume e baixou a pressão. Mas teve troca de calor. Nesse ponto aqui, se a gente for entendendo o que aconteceu, ó, aqui é onde ele ganha a quantidade de calor Q1. Ou seja, no caso de um motor lá de combustão, é quando queima o combustível. Então ele recebeu a quantidade de calor aqui. A transformação BC, ele vai pagar um preço para isso agora, porque ele vai continuar expandindo, só que a temperatura dele vai diminuir. Então o que acontece? Ele não lhe troca calor com o meio, mas se ele continua expandindo, de algum lugar ele tem que gastar energia. Daí ele esfria, a energia interna dele diminui. Aqui nesse trecho, ó, o ΔU é negativo. Então, ó, temperatura constante realizou o trabalho, agora ele esfriou um pouquinho. Quando chegou no ponto C, ele vai começar a voltar. Agora eu vou falar de novo em italiano. Compressione isoterma. O que é uma compressione isoterma? É compressão, diminui o volume com a temperatura constante. Então, uma redução de volume com temperatura constante. Do C até o D. E do D até o A, ele volta a compressione adiabática. Ele diminui o volume adiabaticamente. O que aconteceu? Alguém foi lá, empurrou ele muito rápido, o volume dele diminuiu e ele acabou esquentando. Quer ver agora? Vamos desenhar aqui, ó. Aqui nesse trecho é onde ele libera a quantidade de calor Q2 e aqui o ΔU é positivo. Então, ó, aqui ele recebe calor, realiza trabalho. Aqui ele esfria. Agora ele libera calor e alguma coisa, o sistema realiza trabalho sobre ele libera calor. Daqui para cá, alguém continua empurrando ele, continua recebendo o trabalho, daí ele esquenta. E esse aqui é o ciclo de Carnot. Essa linha AB, não era isso. Eu vou botar aqui, ó. A linha AB está numa temperatura T1. A linha CD está na temperatura T2. Essa linha aqui é a temperatura da fonte quente, essa linha aqui é a temperatura da fonte fria. Quer ver? Que é a formulazinha que eu escrevi antes, ó. Para cá, ó. Então, ó, o rendimento era T2 sobre T1 menos T2 sobre T1. Então, isso aqui é a temperatura da fonte fria, isso aqui é a temperatura da fonte quente. Deixa eu voltar para lá. Vamos ir. Aqui. Aqui. Beleza? Então tá. E nenhuma máquina pode operar com um rendimento maior do que isso. O que você vai buscando de máquinas? Que isso aqui fica cada vez mais longe um do outro, né? Que eu consiga afastar uma linha da outra. Fechou? Esse assunto ele é fundamental. Qualquer vestibular, Enem, prova do segundo, terceirão, cai tudo. Sempre, sempre, sempre. Tá? Todo ano que caiu tinha uma questão disso nas provas. Entendeu? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Também não interessa isso aqui para você, ó. Ó. Certa máquina térmica cíclica irreversível trabalha entre menos 73 e 27 graus Celsius. Então, ó, a temperatura da fonte fria, que é o T2, é a menor delas, menos 73. Temperatura da fonte quente, que é a maior, 27. Temperatura ambiente. Não pode ser em graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Então, eu vou passar para Kelvin. Isso aqui vai dar 200 Kelvin e esse aqui vai dar 300 Kelvin. Quer saber o rendimento máximo? Rendimento máximo é o rendimento de Carnot. Então, o rendimento de Carnot é 1 menos T2 sobre T1. Rendimento de Carnot vai ser 1 menos T2, 200. T1, 300.
Quer ver? Corta aqui, ó. 1 inteiro menos 2 terços dá 1 terço. Então, o rendimento de Carnot, 1 terço. Que é 30%, mas ele pediu assim, em fração, né? Não esqueça que fração é um pedaço. Pedaço é uma parte é uma fração, né? Fechou? Agneia, agora falta fazer exercício. Liga aí, né? Tchau.